Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje a gente vai conversar sobre música clássica no Brasil, o atual momento e outras informações desse gênero que está no nosso país desde a época colonial. Para conversar com a gente hoje, temos a participação de Rosana Lanzelotti, ela que é musicista e pesquisadora musical. Rosana, bem-vinda ao Cidadania. Olá, Sérgio. Muito obrigada pelo convite. Um prazer conversar com vocês sobre música clássica. Rosana, que momento vive a música clássica, a música erudita no Brasil? Olha, na verdade, a gente fala da situação do Brasil, mas vamos também falar do contexto externo ao Brasil, não é? Bom, a música clássica, que foi muito popular, se a gente pode fazer essa brincadeira assim com os termos, né? Até o início do século, o fim do século XIX, início do século XX, inclusive grande parte do século XX, ela foi aos poucos perdendo espaço que foi sendo ocupado por manifestações de música popular. Isso acontece em todo o mundo. Bom, isso se deve, a meu ver, Sérgio, principalmente as pessoas dizem a música clássica é difícil de entender, é difícil de ouvir. Mas eu não acho que seja por causa disso, porque qualquer jovem, qualquer criança que escuta as 4 estações de Vivaldi vai sair dançando, não é? Então, não acho que seja uma questão da música ser mais difícil e nem que seja uma questão de que se precise ter um conhecimento prévio para gostar. Eu acho que é uma questão de espaço na mídia, simples assim. Quantos programas a gente tem hoje dedicados à música clássica? A TV Senado dá um excelente exemplo ao ter uma programação contínua de música clássica, né, idealizada pelo saudoso Arthur da Távola e continuada pelo Silvio Schmidt. Essa é uma oportunidade de se mostrar música clássica para os ouvintes de todo o Brasil, não é? Mas há pouquíssimas iniciativas como essa e mesmo há pouquíssimas rádios que se dedicam ao gênero. Eu me lembro da minha mãe falando, né, que era jovem, mais ou menos na época da Segunda Guerra e depois, ela escutava Alberto Nepomuceno na rádio. Então ela sabia perfeitamente quem era Alberto Nepomuceno, que é um dos nossos grandes compositores, nascido no século XIX, que morreu em 1920, como conhecia diversos outros compositores brasileiros e não brasileiros. Então, essa é a minha impressão de que, expostos a mais oportunidade de ouvir música clássica, mais o público gostaria, apreciaria. A gente tem esse depoimento quando fazemos concertos didáticos. Eu acho que mandei para você uma entrevista com um jovem que assistiu um programa em que a gente apresentava Johann Sebastian Bach e Villa Lobos. O programa se chamava de Barras Baquianas. Ele falava, por que a gente não escuta esse tipo de música? Por que a gente não consegue ter acesso a ela? Então, isso é efetivamente um depoimento que me dá a certeza do que eu estou dizendo. Não é uma questão da música ser mais difícil, eu acho que é uma questão realmente das pessoas não terem a oportunidade de entrar em contato com ela. Certo. E hoje a gente vê que países vizinhos ao Brasil, como a Argentina, por exemplo, tem uma cultura muito mais forte, né, de consumo de música clássica. A que a senhora atribui isso? Olha, eu acho que realmente talvez seja uma conexão com uma cultura, digamos, de matriz europeia muito, muito presente ainda hoje na Argentina, né? Acho que mais do que no Brasil, né?
A gente vê países como a Argentina e o Chile, que têm realmente essa conexão bem estabelecida, que não se diluiu com o tempo e não foi substituída, né? Nós brasileiros somos muito assim, voláteis em termos de gosto, o que, de certa maneira, é bom, né? Eu acho bom. Então, os modismos, eles chegam e são, assim, rapidamente apreendidos, né? Nós temos, então, essa cultura muito rica. E tem também a questão de que a nossa música popular é de excelente qualidade. Então, é claro que também ela disputa espaço no gosto das pessoas, até no meu, né? Eu adoro ouvir um Caetano Veloso, um Tom Jobim, um Chico Buarque, um Gilberto Gil, quer dizer, mesmo compositores mais novos. Eu acho que esses são clássicos da nossa música popular. Então, é claro que o nosso público ele tem uma oferta, digamos assim, de grande diversidade, de grande qualidade. Talvez eu não conheço, não posso afirmar, mas eu não conheço a música popular argentina a não ser o tango. E, inclusive, Piazzolla teve um aniversário redondo esse ano, né? Foi o centenário de Piazzolla, que é um grande compositor. Mas, além dele, eu não conheço muito mais. Então, eu não posso afirmar, mas eu tenho a impressão que a nossa música popular, que a gente, digamos, se orgulha tanto dessa profusão de estilos por todo o Brasil, de compositores que não param de surgir. E vou te falar, Sérgio, o país é muito também fértil no sentido dos novos compositores de música clássica. Você que tem um contato com essa área, você deve perceber isso. Nós temos jovens compositores na área da música clássica que são de excelente qualidade. E isso, eu acho que o Brasil se demarca por isso, né? Quando a gente vê, por exemplo, as bienais de música que acontecem no Rio de Janeiro, promovidas pela Funarte, quando você vê a qualidade do que está se produzindo hoje de música, que a gente chama contemporânea, né? Na área da música clássica, é muito bom. Então, eu acho que nós somos um país de músicos, né? Eu acho que isso está no nosso DNA. Então, isso se traduz tanto em grande quantidade e qualidade de música clássica e de música popular. E é claro que os meios de comunicação se dividem entre eles, né? entre esses gêneros. Então, talvez por isso os argentinos escutem mais música clássica do que a nós. Não sei, estou fazendo aqui uma conjectura. Você comentou sobre novos talentos, né? Jovens compositores novos. Você teria como citar brasileiros ou até no mundo novos grandes talentos da música clássica? Olha, sem dúvida, né? Aqui no Rio a gente teve o Sérgio Barbosa de Oliveira, que nos deixou muito prematuramente, grande compositor, não é? A gente tem pelo Brasil inteiro, fica difícil citar, eu não quero fazer nenhuma injustiça, então citar compositores vivos, citar uns e não os outros, mas o Sérgio, que morreu muito jovem, ele deixa assim, uma marca dessa qualidade da música brasileira, de compositores jovens, não é? Tem muitos, e eu posso até sugerir que as pessoas, depois a gente vai falar do Música Brasilis, nós temos ali uma excelente, um recorte que procura ser bastante compreensivo em termos de compositores de todos os tempos e gêneros, né? Então, eu acho que isso vai ser uma oportunidade também de conhecer esses novos talentos. Rosana, à exceção do Villa-Lobos, Guarnieri, Carlos Gomes, pouco se conhece sobre a produção musical, né, clássica brasileira, inclusive até entre os músicos brasileiros, que às vezes conhecem muito de Mozart, Beethoven, Bach, mas desconhecem de outros compositores nacionais.
a que se deve isso? Uma falta de acesso a acervo ou o quê? Olha, é exatamente isso que você falou, falta de acesso a acervo. Os compositores europeus dos séculos XVIII, XIX, né, Bach, Beethoven, Brahms, etc., eles foram extensamente editados pelas grandes editoras europeias e essas edições estão por toda parte. Nós, quando vamos ao conservatório ou às universidades de música, temos acesso em bibliotecas a essas edições, que são excelentes, mas o mesmo não aconteceu com os compositores brasileiros. Nós tivemos uma indústria editorial que foi muito ativa no início do século XX, quando ainda não existia o rádio, ainda não existia a gravação. Então, a forma das pessoas ouvirem música era se reunirem em torno de um piano, e alguém tocava o piano, o outro cantava, diversos membros da família tocavam instrumentos. Então, naquele momento, para se tocar música, precisava-se ler partituras, e essas partituras eram editadas em profusão. Um levantamento de uma grande pesquisadora, Mercedes Reis Pequeno, que foi a fundadora da seção de música da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, permite a gente saber que no início do século XX eram 2.000 novos títulos todo ano no Brasil de edições, 2.000 novas edições. Isso quer dizer 2.000 novas peças, seja para piano, seja para canto e piano, etc. Isso, aos pouquinhos, ao longo do século XX, foi rareando, porque, por motivos econômicos, né, imprimir em papel custa caro e é difícil de distribuir. Então, muito das obras brasileiras, até de grandes compositores, como Villa-Lobos, permanece em formato manuscrito. Até Tom Jobim, não estou falando só de música clássica, né? Tom Jobim ele transita bem entre os dois gêneros, mas muitas das obras dele estão em formato manuscrito, preservadas num arquivo. Bom, tudo bem, pode-se acessar o arquivo, mas a gente sabe que músicos não gostam de tocar de manuscritos, né? Os especialistas estimam que 80% dos repertórios escritos por compositores brasileiros estão em formato manuscrito, espalhado em arquivos por todo o país. Aí, a orquestra, por exemplo, você vai olhar um arquivo de uma orquestra, você encontra repertório canônico, todas as sinfonias de Beethoven, sinfonias de Mozart, de Haydn, de Brahms, etc. Mas se você for procurar pelos compositores brasileiros, ela está ali em muito menor quantidade. A OSESP fez um grande esforço no sentido de prover mais edições, não é? Para gravações deles, etc. A primeira grande edição moderna de Villa-Lobos, das Sinfonias de Villa-Lobos, foi recentemente lançada por eles, né? E gravada também. E assim vamos, digamos, aos poucos, usando hoje em dia a internet, a web, para fazer com que a música chegue aos músicos, né? Tentar preencher essa lacuna tão grave da dificuldade de se chegar aos repertórios de compositores brasileiros escritos. Pegando esse gancho da sua resposta, eu te pergunto, como difundir mais a música erudita no Brasil hoje? Já temos algum tipo de investimento, iniciativa, projetos para difundir esse estilo musical? Olha, se você está falando da questão das partituras, né, dos documentos para nós colocarmos na estante e tocarmos a música, você sabe que eu estou à frente do Instituto Música Brasilis, que eu criei exatamente para suprir essa lacuna de que eu falei antes. Como musicista, você também deve ter percebido isso, ao longo da minha carreira, e isso continua,
é muito difícil chegarmos às partituras dos compositores brasileiros, não é? De qualquer período. Então, e também as orquestras, por isso explica a grande, digamos, percentual de música estrangeira que há nos programas de orquestras de todo o Brasil. Então, eu percebi que precisava acontecer uma ponte entre o manuscrito que está no acervo, ou no arquivo, ou mesmo numa instituição pública, mas que nunca foi editado, digitalizado, nem colocado disponível pela web. A gente tem que fazer essa ponte, né? E foi por isso que eu criei há 12 anos o Música Brasilis, exatamente para permitir que os músicos de todo mundo, não estamos só falando de brasileiros, né, tenham acesso aos repertórios brasileiros de música escrita. E a gente percebe o interesse universal pela música brasileira. Então, é uma oportunidade de difundir música, digamos assim, muito bem sedimentada, de grandes compositores, como você disse, Carlos Gomes, mas também a oportunidade de fazer conhecer novos talentos compositores. Eu vou além na minha pergunta e, além da parte de partituras, né, como você comentou, que tem um acervo muito legal no Música Brasilis, eu vou além e te pergunto o que poderia ser feito, até algum incentivo governamental, de repente, para aumentar o interesse no consumo desse tipo de música, né, que você já até comentou como uma das causas dela estar um pouco esquecida hoje no país, que não está muito presente na mídia, na televisão, na internet. Então, como deixar a música clássica mais atrativa, não só para, enfim, também para os jovens brasileiros, né, para que eles tenham mais esse costume, essa tradição do consumo da música clássica? Então, ótimo que você me pede para aprofundar essa questão e tratar dos outros aspectos, né? Bom, tem uma percepção de que o formato em que se apresenta, vamos falar de concertos, né? O formato daqueles concertos, que foi um formato que foi relativamente recente, porque é uma coisa do século XIX, não existiu sempre. A música antes do século XIX ela tinha um aspecto funcional, ela estava na igreja para acompanhar a liturgia, ou estava nos palácios para divertir os nobres, não é? Mas no século XIX, cria-se, então, salas de concertos, séries de concertos, orquestras oficiais, etc. E aquele formato que a gente conhece bem, né, que todo mundo tem que ficar quietinho na cadeira, ouvindo, e só pode aplaudir quando acabam todos os movimentos. E aí tem um ambiente que, às vezes, é um pouco constrangedor para quem nunca participou de um ritual como esse, não é? Isso eu acho que não ajuda a música clássica, né? Então, uma primeira forma de, digamos assim, democratizar o acesso à música clássica seria tornar os concertos menos caretas. Então, por exemplo, jovens têm você precisa ter apelo visual para os jovens. Então, o concerto de música clássica tem que virar um espetáculo, com luz bem feita, com cenários, com projeções, com atores que dialogam com a música. Isso a gente tem feito nos circuitos Música Brasilis, e, claro, outros produtores também, e a gente percebe que essa, digamos, mediação, através de você contar a história da música, com um roteiro narrado, e você tem grandes atores que participaram dos nossos espetáculos, como Matheus Solano, que encarnou o Alberto Nepomuceno no ano em que estávamos comemorando 150 anos do nascimento do Nepomuceno, não é? Então, eu acho que Carol Castro, que foi a Imperatriz Leopoldina, quando nós fizemos o espetáculo em 2016 em homenagem ao noivado dela com Dom Pedro, grandes atores no palco
contando a história daquela música, porque principalmente os repertórios clássicos têm uma conexão com o momento em que eles foram escritos, muitas vezes desapercebido do público, desconhecido. Então, eu acho que inserir a música em um contexto histórico já é uma forma de você aproximar o público daquilo que está sendo mostrado, não é? Agora, o que você diz de ter mais espaço na mídia, com certeza ajuda, né? Eu sei que a Rádio MEC, que é a nossa querida Rádio MEC, que pertence à EBC, ela tem um número de ouvintes bastante grande, não é? Em várias cidades do Brasil. E agora que pode se ouvir pela web também, tem-se essa oportunidade de ter acesso à música clássica. Então, eu acho que é uma questão de se promover a aproximação com o público, seja de forma presencial, nos espetáculos, seja através da mídia. E tem uma outra coisa também que eu observei. Numa ocasião, eu fui chamada para tocar naquela série que se chama Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né, a R$1. É uma série que eu acho que não está acontecendo por causa da pandemia, mas assim, domingo, 11 horas, todo domingo às 11 horas, tinha um concerto que custava R$1. E aí, nesse dia, os porteiros, em vez de estarem com aqueles ternos bonitos e tal, estavam de camiseta, não é? Eu toquei, aí eu cheguei cedo para afinar o cravo, né? Crente que eu ia ter o palco só para mim, concentrar às 11, eu cheguei mais 9 e pouco e tal. Já tinha público, porque aquele público que nunca tinha entrado no Teatro Municipal já estava lá olhando aquela maravilha e queria sentar lá na frente para poder realmente ficar mais perto da música, do espetáculo, do ambiente. Olha, tinha público de todos os estratos sociais, de todos os bairros do Rio de Janeiro. E aquela experiência, para mim, foi mais uma comprovação daquilo que eu te falei. Não é porque é desconhecido, porque é difícil, nada disso. É uma questão de oportunidade. E também da gente estabelecer essas pontes. Então, acho que a informalidade do concerto a R$1 fez com que aquele público se sentisse convidado a ali estar. Não era aquela coisa pomposa de noite, todo mundo de salto alto e roupa bonita e tal. As pessoas, às vezes, não têm uma roupa bonita para ir no teatro, não é? Então, ali, eles estavam no elemento deles, né? E esses concertos, eles lotavam todas as vezes. Rosana, falando de espetáculos, concertos, apresentações, como tem sido a atuação dos patronos privados em apoio ao incentivo de espetáculos agora, ainda mais que a gente está retomando, né, com eventos, paulatinamente, né, com o controle da pandemia. Então, como tem atuado os patronos privados nesse incentivo a esse tipo de espetáculo? Olha, tem empresas que têm uma tradição de apoiar música clássica, né? Eu posso citar o BNDES, eu posso citar a Petrobras, enfim, e empresas privadas. A gente tem Vale do Rio Doce, a gente tem grandes empresas no Brasil, Votorantim, grandes empresas que apoiam, né, a música clássica. A lei de incentivo é muito importante nesse sentido, né? E a gente até está preocupado, a classe artística, porque as coisas estão muito emperradas lá na Secretaria Especial de Cultura no que diz respeito à lei de incentivo, né? Isso está sendo muito ruim, porque tem gente com dinheiro na conta que não consegue executar os projetos por entraves burocráticos, né? Então, aqui um pedido para que se volte a ter a competência que se tinha antes na questão da gestão da lei de incentivo à cultura, né? Estou falando da lei federal. Aqui no Rio de Janeiro temos a lei municipal de incentivo à cultura e agora temos também um fomento direto da prefeitura. Em São Paulo, eles também têm uma lei estadual e municipal que é muito
efetiva, né? Então, a música, eu vou estender a música de boa qualidade que não é comercial. Eu acho que isso até transcende a questão do gênero, não é? A música de qualidade que não é tão comercial, que não é tão popular, ela precisa de incentivo, porque para poder estar na mídia e aparecer e fazer a divulgação dos seus espetáculos, dos seus produtos, ela precisa de mais incentivo, e isso em todo o mundo, não é só no Brasil, do que as manifestações de música mais comercial, não é? Então, sim, eu acho que a lei de incentivo, ela tem o artigo 18, que é voltado para a música clássica e música instrumental, que reconhecidamente são gêneros que têm menos apelo popular, digamos assim, né? Então, que isso, digamos assim, permaneça como prática, porque isso tem se mostrado ao longo do tempo importante para que a gente mantenha, pelo menos, digamos assim, uma rotina de atividades das orquestras, dos músicos, das salas de concerto. É claro que é muito importante o apoio, então, das empresas, e, para isso, o mecanismo das leis de incentivo é muito importante e é muito necessário que continue. A gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Queria mostrar para o nosso público um trechinho de uma apresentação recente da Orquestra Sinfônica Brasileira. Vamos ao vídeo. Rosana, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania e obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no canal da TV Senado no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e também no nosso site do Senado. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode mandar para a nossa ouvidoria e nós nos vemos na próxima. Um abraço.